É claro que nós temos dias maus e nem sempre dá para sorrir, mas o riso é uma escolha e um exercício, tem que praticar. Nossas emoções, nossa mente e nosso corpo sentem e participam da festa que o bom humor promove. Todo o organismo é beneficiado com isso. A psicóloga Caroline Silveira fala sobre as mais diversas sensações que temos quando resolvemos sorrir. O ser humano pode ser considerado uma máquina de sentimentos. Riem, choram, sentem dor, ficam tristes, são mal-humorados em diversas situações. Mas nós vamos na entrevista especial de hoje falar sobre um assunto específico, o riso. Para isso, nós vamos conversar com a psicóloga Caroline Silveira. Tudo bem, Caroline? Tudo bem. Eu quero te começar perguntando o seguinte: que substâncias o nosso organismo libera quando nós praticamos o riso? Resposta curta é endorfina, né? Que é um neurotransmissor. Mas assim, o bom humor está relacionado não só a esse hormônio, né? Há várias outras questões da vida e do cotidiano do ser humano, assim, né? Não só nas questões físicas, mas principalmente do meio onde a gente está inserido, está relacionado, né? Então, assim, essa liberação da endorfina nos causa uma sensação de bem-estar. E bem-estar aumenta a endorfina. E aí é um ciclo, né? Bem-estar, né? Tudo que vem relacionado a ele, o bom humor, a sensação boa de estar em convívio com o outro, né? De estar relacionado, de se alimentar melhor, de praticar esportes, né? De tudo que traz benefícios para a vida está ligado com a endorfina, que é essa sensação de bem-estar, essa sensação de rir, de estar à vontade. O riso é um sinônimo de felicidade? Estou te perguntando isso pelo seguinte: nós vemos diversas expressões populares, como por exemplo, vou rir para não chorar. E isso a gente usa muito assim, dentro do consultório de atendimento psicológico, psicoterápico, né? Qual é o lado bom das coisas ruins, né? Existe um lado bom? A gente tem que procurar isso, né? Porque hoje em dia a gente está inserido em tantas coisas ruins, né? A gente vê trânsito, né? Doença familiar, a gente se irrita com o trânsito, a gente se irrita com o mau comportamento das outras pessoas, a gente liga a TV, tem tragédia. Então a gente tem muito mais motivos para estar com mau humor ou irritado ou alguma coisa, que a gente acaba tendo que achar o lado bom das coisas, né? Dentro da tristeza a gente tem que procurar alguma coisa boa nisso, né? Na doença, às vezes é difícil a gente ver o lado bom, assim, mas o que traz de bom? A proximidade dos familiares, a superação da própria pessoa em relação a essa doença, a morte, né? Uma fragilidade, alguma coisa assim. A gente sempre tem que olhar o lado bom da situação, né? Porque a gente tem tantas outras coisas ruins. Uma situação como essa, por exemplo, um caso de morte, né? A gente pode entender que o organismo da gente, ou existe, na verdade, uma forma de se induzir o riso? É complicado, assim, né? Quando a gente já tá num estado de tristeza, né? Da morte, quando a gente vê isso. Mas quando tu fala em induzir, eu me trago um exemplo assim. Por exemplo, se a gente tá num teatro, num momento descontraído, né? Tem aquela pessoa que ri alto, ou que de alguma maneira a gente é induzido por aquela pessoa, né? A gente chega com vergonha de rir, a gente chega todo encabulado e vê que aquela pessoa ali do lado não tá nem aí, ela quer rir, ela quer se divertir. Por que tu não é induzido desta maneira, né? O bom humor do outro também te induz, assim como o mau humor também, né? Contamina mesmo essa questão do mau humor? Contamina mesmo, contamina. Porque às vezes a gente acorda assim, uma vibe boa, né? Tá determinado a ficar legal durante o dia, porque o nosso meio oferece isso. Mas chega aquela pessoa assim, tudo bom, só se for pra ti, né? Então assim, tu já fica meio, por que será isso, né? E aí vem um mecanismo muito pessoal de cada um, assim, de tentar se desenvolver e se superar cada vez mais, assim, ó. Eu quero ficar bem, né? Diante de tudo isso, eu ainda quero ficar bem. O riso tem uma função específica? Muitas, né? Pela própria liberação da endorfina, assim, né? Como eu mencionei, mas
O rir, o bem-estar, curadores, né? Ele tem aí cientificamente comprovado que o bem-estar, o bom humor te dá uma sensação de alívio, né? De conviver melhor, que isso eu acho que hoje é uma grande questão, assim, a gente não tem tolerância mais, né, com as pessoas. A gente não permite com que o outro erre ou que o outro fale, né? Então o bom humor, eu acho que isso ajuda bastante. Como é que você lida com essa situação? Porque, na verdade, você consulta os dois tipos de pessoas. Você consulta pessoas alegres e talvez consulte pessoas muito tristes. Mais tristes, né? Como é que é lidar e saber argumentar com essas pessoas para que elas consigam vencer essa dificuldade? É um trabalho, a psicologia dá essas técnicas para nós, né? Assim, mas como eu vinha conversando, assim, a gente tem um papel de seriedade, né? Quanto ao paciente, assim. Nunca vem histórias boas para nós, né? Nós profissionais, assim, histórias muito marcantes, histórias tristes, né? Sofridas, né? Então tu não pode chegar rindo, né? Mas muitas vezes a gente tem técnicas, né? Outras vezes as técnicas não acompanham isso, assim, né? A gente tem que ter um pouquinho do pessoal junto, assim. É difícil, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um jogo de cintura para entender que aquele paciente ali, naquele momento, de repente está precisando rir de uma piada ou ter um abraço, né? Ser abraçado, sentir um astral diferente, que ele já está vivendo há muito tempo aquela tristeza, aquela irritabilidade, e se tu chegar e transmitir muito mais isso para ele, a gente não tá ajudando, né? Se você ri e aquilo ali significa no teu corpo como a liberação de endorfina, e a crise de riso é um excesso de endorfina? Que bom que fosse, né? Quanto mais endorfina liberada, melhor a gente vai se sentir, né? Então, assim, é claro, né, que eu não posso deixar de falar daquele bom humor em excesso, né? Não é todo mundo que entende isso, né? Faz mal? Faz mal para quem não sabe entender isso, né? Porque às vezes a gente tem a situação assim de acobertar os problemas com riso, com um bom humor, não querer enfrentar os problemas, né? A gente tô tapando aquilo dali, né? Eu sou bom-humorado, eu sou de bem com a vida, eu não quero encarar o meu problema assim, eu encaro de outra maneira. E aí, no momento que tem que encarar mesmo de frente, aí é muito mais difícil, né? Porque aquela pessoa tá acostumada a rir de tudo, né? E às vezes quem tá do meu lado não entende assim, né? Tá rindo de mim, ou tá rindo de tudo, esse cara não leva nada a sério, por que isso? Tem essas pessoas também. A gente pode estar passando um momento de mau humor, por exemplo, porque a nossa balança química está desequilibrada. Mas a gente pode dizer que a pessoa que tem mau humor ou por algum momento fica mal-humorada, ela somente fica naquela condição porque há um desequilíbrio químico ou outras situações podem levar a pessoa a ser mal-humorada. Vem muito do nosso meio, né? Da nossa criação, assim, né? Se a gente teve uma criação com pais mal-humorados, né? Com o nosso meio, tudo muito difícil, tudo muito, né? Tem uma questão de superação, de resiliência, eu vou ser diferente disso, mas também tem aquela pessoa que leva aquilo ali muito, eu cresci assim, eu tenho que ser assim, eu vou seguir assim, né? E isso traz para a vida adulta, traz para as crianças são assim, né? Então, essa quimicamente, assim, é difícil a gente controlar sozinho, né? E aí vem as depressões, né? Vem os transtornos de humor, que são situações graves que a gente tem que estar atento, né? Que não são tratados sozinhos, tem que ter uma ajuda psicoterápica, médica, psiquiátrica, né? Que isso é um descontrole químico. A gente pode entender que, por exemplo, falta de vitamina D, falta de endorfina, são questões que levam a pessoa a possivelmente ter um mau humor. Mas e quando esse mau humor ele foi construído ao longo do tempo
e acabou se tornando uma característica da pessoa. Existe isso? Os carrancudos natos, Exatamente. Né? E como é difícil a gente tirar isso, né? Uma questão de personalidade. Não aceita, não é que não aceita, é difícil para aquela pessoa entender. Mas essas pessoas não podem ser felizes ou o mau humor da pessoa, a aparência da pessoa não significa naturalmente que ela é uma pessoa triste. Muitas vezes a gente já numa recepção, por exemplo, não vou conversar com ele porque ele tem uma cara mais fechada, ou ele é meio estranho, ou ela tá muito carrancuda, assim, né? Mas de repente nem é, né? É um estereótipo que a gente cria, assim, das pessoas, né? As pessoas, como eu te falei, assim, têm vidas difíceis, têm sofrimento, mas às vezes se superam em relação a isso. Mas o físico não demonstra muitas vezes, né? Existem pessoas, Caroline, que têm os seus bebês. E uma coisa é muito característica, crianças começam rindo e terminam chorando num espaço de tempo muito curto. Isso tem alguma explicação? Os bebês até os 3 meses não têm um entendimento, assim, né? O riso dele é muito mais muscular, é involuntário, assim. A partir dos 3 meses é mais no reconhecer do prazer da mãe, do pai, assim, de estar reconhecendo ele. A partir dos 8 meses, aí sim, né? Eles têm esse entendimento de felicidade, de alegria, de tristeza, assim, a dor, né? Eles riem, como não falam, a maneira de expressão é essa, né? E a criança, como geral, assim, tem essa questão do riso, que é de tudo que é proibido, que é diferente, né? É desafiador. Então tem esse riso, assim. E aí traz muito a questão do palhaço, muitas vezes, né? Por que o palhaço é engraçado, né? Porque ele faz tudo que é proibido, tudo que a calça dele rasga, o sapato é grande, né? O nariz é vermelho, mas ao mesmo tempo o palhaço assusta, né? Por ser caracterizado, por ser uma pessoa diferente. Então o riso e o choro com as crianças está muito próximo, assim. A gente estava falando aqui de pessoas que riem e choram ao mesmo tempo, de pessoas que riem porque riem, e tem aquelas pessoas que riem de medo. Você pode usar um exemplo de uma pessoa que está num parque de diversões, por exemplo, descendo uma montanha russa a 100 km por hora, ele está ali rindo, mas ele está com medo. Isso tem alguma... Porque assim, na questão do mau humor, que eu esqueci de colocar, que era a questão da adrenalina, né? O bom humor libera a endorfina e o mau humor a adrenalina, né? A gente escuta adrenalina, coisa boa, né? Mas não, a adrenalina tem o seu lado ruim também. E muitas vezes na questão do parque de diversões, o que a gente tá? Com adrenalina, né? Tá acelerado. Tá acelerado. E a adrenalina tem o seu lado ruim muitas vezes, né? Que causa esse sudorese, essa aceleração, essa irritabilidade, porque a gente não tá entendendo aquilo dali, né? Então, assim, a gente tá feliz porque é um momento feliz, a gente tá num parque de diversões, é pra gente ficar feliz. Mas a gente tem toda essa outra sensação química que não tá nos fazendo entender, né? Então, tem o riso e o choro ao mesmo tempo, mas não tem muito a ver com o humor, né? Tem a ver com a sensação química. Existe algum tipo de tratamento para a pessoa aprender a rir? O riso, né? A gente rir, a gente mostrar para eles o lado, né? O lado de como rir, como eu falei, a questão do teatro, as pessoas que riem, se permitir, né? A gente não se permite rir das coisas hoje em dia. A gente se permite muito mais a ficar irritado, a ficar bravo, a pegar as coisas pequenas e pegar pra gente, assim, ó. Porque aquilo dali no mercado tá caro e por que eu vou me irritar com aquilo? Não, mas de repente lá tinha tanta coisa pra rir, né? Não, a gente se permite muito mais a ficar mal-humorado, mais triste, mais irritado do que rir, né? Porque rir nos torna mais suscetível a muito mais outras situações, né? Não, tô fechado, tô mal-humorado, ninguém entra aqui. Caroline, eu queria te agradecer e queria que nesse momento você deixasse um conselho para o nosso telespectador que de repente tem alguma dificuldade de rir, de ser feliz, de expressar através do riso o seu sentimento. Eu acho que assim, nem é um conselho, é muito mais um alerta, né, de a gente poder se perceber como pessoa, né? Não tá muito irritado, tá se estressando com coisas mínimas, né? A gente tá chorando, ficar atento a isso, assim, né? Não ter tolerância,
ficar atento aí se alguma coisa está de errado. Ou será que eu sempre fui assim? Também está errado, né? Vamos ter esse alerta quanto pessoa, assim, né? E outro que é o nosso assunto hoje, né? Rir ainda é o melhor remédio, né? Não tem nenhuma outra química, nenhum outro remédio que seja melhor que o rir. Tá aí, é uma especialista falando, portanto, ria muito. É isso aí.